meus queridos, minhas queridas, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Bem, já sabem, eu sou a professora Iria Silva. Vocês podem observar a minha bata, o que tem hoje? Tem aqui alguns símbolos, uns sinais que vocês já conhecem, não é verdade? Claro. E onde é que normalmente vocês costumam encontrar estes sinais? No livro, nos textos. Muito bem! Encontram sempre, ao ler um texto, vocês encontram esses sinais. Por isso mesmo, a nossa aula de hoje, vamos fazer uma leitura e compreensão do texto O João e a Comunidade e vamos estudar os sinais de pontuação. Esses sinais estão aqui. E convido-vos a pegarem no vosso manual de língua portuguesa, na página 106, que temos o texto O João e a Comunidade. Vamos lá pegar? Bem, prestem muita atenção e vão abrindo o livro, a página 106, para poderem acompanhar a leitura e a aula, tá bem? Escutem a leitura do texto. O João e a Comunidade. Avô, sabe a última novidade da minha escola? Criamos uma comissão de alunos para ajudar os mais pequenos a atravessar a rua ao entrar e ao sair das aulas. Eu também faço parte. O avô ouviu o João e ficou a pensar na ideia. Na escola do neto estavam realmente a ensinar mais alguma coisa do que a ler, escrever e contar. Sabes por que ficaste satisfeito? Perguntou o avô. Lá saber, não sei, mas sinto-me tão contente. Carmo Pereira da Cruz, O Mundo do João, edições ASA. Bem, meus meninos e minhas meninas, vocês já conseguiram abrir o livro, certamente. Vocês devem sempre ter o manual e o caderno e o lápis sempre perto ao assistir às aulas ou ao ouvir também. Bem, no nosso texto, vocês já devem conhecer, senão hoje mais vezes vocês vão ler o texto em casa para entender e conhecer melhor. Agora, vamos fazer umas perguntas. Compreensão do texto. Assinalem com X a opção correta. Vocês com o livro aberto, vocês vão seguindo. A linha A. As personagens desta história são. Prestem atenção, meninos, vamos procurar as personagens da história no texto. Temos aqui a avó e o neto, ou as personagens desta história são o avô e o neto. Vamos lá, prestem muito bem atenção. Temos a avó e o neto ou o avô e o neto. Quem já tem a resposta? Certamente vocês já sabem. Ali vamos escolher esta opção, o avô e o neto. Muito bem. Vamos mais uma outra pergunta. A linha B. Na escola do João criou-se uma comissão de pais ou na escola do João criou-se uma comissão dos alunos. Lembre-se, vamos procurar no texto. O João chegou em casa, que conversa que teve com o avô? O que é que ele informou ao avô? A opção correta é a segunda. Na escola do João, criou-se uma comissão de alunos, certo? Vocês ouviram? Ele disse ao avô que faz parte da comissão. Então, por isso é uma comissão de alunos.
Ainda, mais uma linha, mais uma outra pergunta. Vamos lá? C. Na escola do João, ensinavam as crianças a... O que é que ensinavam as crianças? O que é que o avô disse? Vamos procurar. Na escola do João, ensinavam as crianças a viver em comunidade. Ou ensinavam as crianças a saltar a corda. Vamos lá, porque lembrem-se da conversa do avô e do neto. Então, a opção correta é viver em comunidade. Vocês sabem quem é que disse essa frase no texto? O avô, não é? Não, ensinavam as crianças não somente a língua, ler, escrever, contar, mas também ensinavam as crianças a viver em comunidade. Por quê? Porque o João disse ao avô o quê? Que eles estavam a ajudar os mais pequeninos a atravessar a rua, não é? Muito bem. Vamos continuar. Como nós dissemos hoje, a nossa aula é sobre o quê? Sobre os sinais de pontuação. Então, vamos aproveitar o texto para aprender melhor sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação. Meus meninos e minhas meninas, fiquem bem atentos, certo? E atentas. Ouçam a leitura das frases com atenção. A linha A. Temos esta frase. Avô, sabe a última novidade da minha escola? Prestem atenção, observem a frase com muita atenção. Avô, sabe a última novidade da minha escola? Vou apresentar uma outra frase. A linha B. Avô, sabe a última novidade da minha escola? Bem, vamos observar as duas frases com muita atenção. Vocês estão a ver algumas coisas ali, cores diferentes, que vos chamam a atenção, não é? Agora, que diferença vocês notaram na leitura das duas frases? Que diferença? Vou repetir a leitura da frase da linha A. Avô, sabe a última novidade da minha escola? E a frase B. Avô sabe a última novidade da minha escola. Que diferença que vocês notaram? Bem, na frase da linha A, esta primeira frase, a professora leu com entoação, num tom mais forte. Fez uma pergunta e por isso usa-se esse ponto no final da frase e chama-se ponto de interrogação. Esse nosso pontinho, não é? Que está na frase da linha A, na primeira frase. Por quê? Quando nós usamos este sinal de pontuação, significa o quê? A primeira frase está a fazer uma pergunta. Quem é que fez esta pergunta? O João, certíssimo. O João perguntou ao avô se sabia da novidade da escola, não é? Então, usamos este sinal, que se chama ponto de interrogação. E para que serve? Para que serve? Para nós usamos este sinal quando fazemos uma pergunta. Entendidos? Não se esqueçam que é este sinal, não é? O nosso ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas, meus meninos e minhas meninas. Entendidos? Continuemos. Ainda temos uma outra frase no texto com este sinal de pontuação. Vocês podem ir no texto, vamos lá, procurem uma outra frase que tem este sinal. Já encontraram? Qual é? Esta frase, muito bem. Sabes por que ficaste satisfeito? Vou repetir. Sabes por que ficaste satisfeito? Perguntou o avô. Perguntou o avô. Já nos dá uma dica, não é? Perguntou, quer dizer que esta frase o avô está a fazer uma pergunta ao neto, certo? E na linha B, agora a segunda frase. Avô sabe a última novidade da minha escola. Vocês estão a ver
temos lá um outro sinal, não é? Esse é um outro sinal, por isso a entoação da leitura desta frase é diferente, certo? Agora, alguém sabe, claro que vocês, ao fazer uma frase, vocês usam muito esse tipo de ponto, não é? Esse sinal. Na frase B, a professora deu uma informação, usou o ponto final. Então, quando nós usamos este sinal, este ponto, este sinal de pontuação, é para quê? É quando nós damos uma informação. Ali, a avó sabe a última novidade da minha escola. A professora disse, eu sou professora Iria, estou a dar uma informação, não é? Então, usamos este sinal, entendidos? Temos aqui o nosso sinal do ponto final, entendidos? Vamos continuar. Como dissemos, nós hoje, podem ver, vamos estudar mais, não somente esses dois sinais de pontuação, mas vamos estudar mais para saberem mais como usar esses sinais. Prestem atenção nesta frase que também encontra-se no nosso texto. Criamos uma comissão de alunos para ajudar os mais pequenos a atravessar a rua. Meninos, esta frase tem a função de quê? O que é que quer nos dizer? Esta frase está a nos dar uma informação. Por isso, temos este ponto, que é o ponto final. Dá-nos uma informação. O ponto final é usado para dar uma resposta ou uma informação. Entendidos? Bem, nós acabamos de ver como nós usamos este sinal de pontuação, que é o ponto final, não é? Agora, vamos ver um outro sinal de pontuação. De novo, temos uma outra frase também do nosso texto. Lá saber, não sei, mas sinto-me tão contente. Sinto-me tão contente. Aqui nós usamos este sinal de pontuação que temos aqui. Podem observar. Quando é que nós usamos este sinal de pontuação? O ponto de exclamação chama-se ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica que a frase expressa sentimentos como felicidade, espanto ou admiração. Quando nós estamos contentes, nós usamos como ali, ele estava contente porque estava a fazer parte de uma comissão. Então expressou esta frase, sinto-me tão contente, não é? Que bonito! Nós usamos este sinal, que é o ponto de exclamação. Entendidos? Bem, agora, também, quando nós estamos admirados, quando nós estamos espantados, nós podemos usar este sinal na frase, certo? Outro ponto, outro sinal de pontuação que nós vamos observar hoje. Primeiramente, vamos ler a frase que também encontra-se no nosso texto João e a comunidade. Na escola do Neto estavam realmente a ensinar mais alguma coisa do que a ler, escrever e contar. Meninos, temos aqui também nesta frase um outro símbolo, ou seja, um outro sinal de pontuação, que são estas que estão destacadas. Vamos ver para que serve. A vírgula. Quando encontrarem a vírgula ao lerem uma frase, devem fazer uma pausa pequena na leitura. Vocês, ao encontrarem este sinal, como estão aqui nesta frase, vocês fazem uma pausa pequenina. Por exemplo, na escola do Neto estavam realmente a ensinar mais alguma coisa do que a ler, escrever e contar. A professora faz uma pausa pequenina, entendido? Bem, agora, depois de identificarmos estes sinais de pontuação, vamos fazer uma conclusão, um resumo de tudo o que nós tivemos a estudar. Aprendam.
Sinais de pontuação. São certos sinais, como estes que nós identificamos, não é? Ponto de interrogação, ponto, ponto de exclamação e vírgula, utilizados no texto escrito e que se juntam às letras e nos ajudam a entender o texto. Entendido? Nós usamos esses sinais, como os sinais que temos aqui, que estão na minha bata, para quê? Quando nós escrevemos, nós usamos estes sinais e juntam-se as letras, não é, as palavras do texto, para quê? Para nos ajudar a entender o texto. Se temos um texto sem estes sinais, nós não conseguimos entender, certo? Bem, neste momento, vamos continuar a recordar o que nós já estudamos hoje. São muito importantes os sinais de pontuação, não é? São muito importantes porque permitem reproduzir no texto escrito o que é que nos permite ver ao ler um texto. As pausas, não é? A vírgula permite-nos fazer uma pausa, descansamos um pouquinho durante a leitura. Também os sinais de pontuação permitem-nos fazer as entoações da fala. O que é isto? Ou como te chamas? Não é? Fazemos esta entoação. Se for uma pergunta ou se estamos admirados, espantados. Também esses sinais de pontuação permitem-nos o quê? Ter informações, certo? Dá-nos uma informação. Eu sou o João, eu sou a Maria, está a nos dar uma informação. Então, logo nós usamos este sinal de pontuação, ou este, não é? Bem, sem os sinais de pontuação, não compreendemos a leitura de um texto. É importante colocar os sinais de pontuação nas frases, sempre que terminamos uma frase. Conforme a intenção que queremos com a frase, colocamos estes sinais. Minhas meninas e meus meninos, vamos fazer uns exercícios para podermos ver se já entenderam o assunto da nossa aula de hoje. Apliquem os exercícios. 1. Coloquem os seguintes sinais de pontuação nas frases. Temos aqui ponto de exclamação, ponto final, vírgula e ponto de interrogação. Temos que lembrar para que servem esses sinais. A linha A. Gosto de brincar com boneca. Gosto de brincar com boneca. Vamos verificar aqui quais são um desses sinais que nós vamos colocar nesta frase. B. Que delícia! Que delícia! Alguma coisa que viram, que gostaram, que é delicioso, não é? Que delícia! Qual desses sinais vamos colocar nesta frase? A linha C. O senhor Carlos comprou pão, peixe, frutas e legumes. Prestem atenção e vão copiar as frases para pôr os sinais de pontuação. Vou dar um tempinho para vocês copiarem os exercícios e resolverem. Bom trabalho, meus meninos! Espero que já tenham terminado de fazer o exercício. Acho que é fácil, não é? Bem, agora vamos prestar atenção para ver se vocês colocaram os sinais de pontuação nas frases certas, de forma correta. A linha A. Gosto de brincar com a boneca. Gosto de brincar com a boneca. A professora está a dar, nesta frase, aliás, está a dar uma informação. Então, vocês colocaram qual? O sinal que vocês colocaram? Este sinal, não é? O ponto final, porque dá-nos uma informação.
E na linha B, qual é o sinal que vocês colocaram? Que delícia! Que delícia! Colocaram este sinal, não é? Este é o ponto de exclamação. E na última frase, frase C. O senhor Carlos comprou pão, peixe, frutas e legumes. Então, vamos ver. Pão, colocamos a vírgula, não é? Fazer uma pausa pequena. Depois, também comprou peixe, legumes e frutas. No final, termina a frase. Então, ponto final, certo? Dá-nos também, esta frase dá-nos uma informação, certo? Bem, posto isto, vamos fazer mais um exercício. Prestem atenção. 2. Escrevam os sinais de pontuação correspondentes aos significados. Vamos ver esses 4 sinais e vamos colocar aqui. Nesse quadrado, vamos colocar um sinal que serve para indicar uma pergunta, ou seja, indica uma pergunta. Indica uma pequena pausa. Vamos escolher qual desses sinais é que indica uma pausa pequena. Indica uma informação, também é a mesma coisa. Vamos escolher o sinal que indica uma informação numa frase. Indica o espanto, uma surpresa, certo? Vamos também escolher o sinal que fica aqui neste quadradinho. Vamos então, vou deixar um tempinho para vocês exercitarem. Bem, já terminaram de fazer o exercício? Correção, prestem atenção, meus meninos e minhas meninas. Aqui, a primeira frase diz, indica uma pergunta. Vamos recordar. Ali vamos escolher qual é o sinal que fica neste quadrado. O sinal que na frase indica uma pergunta. O que é isto? O que é isso, hein? Como te chamas? Então, pomos este sinal, certo? Fazem a correção. Depois, a segunda diz, indica uma pequena pausa. Qual desses sinais é que indica uma pequena pausa? Este, claro, a vírgula. Muito bem. E depois, indica uma informação, dá-nos uma informação. Eu sou a professora Iria. Qual é o sinal que nós colocamos numa frase como esta? Nós colocamos o ponto final. Muito bem, meus meninos. Continuemos a última frase. Indica o espanto, uma surpresa. Agora vamos escolher qual é o sinal. É este sinal, ponto de exclamação. Certo, meus meninos? Façam a correção, é muito importante. Ficar com o exercício corretamente no caderno. Bem, agora vou deixar um trabalho para fazer depois das aulas. Trabalho para casa. Pontua as seguintes frases, usando esses 4 sinais de pontuação. A Marta tem todos os manuais do 2º ano. Certo? Vão ver qual desses sinais vocês vão colocar nesta frase. Depois, que lindos brinquedos! Que lindos brinquedos! Alguém viu brinquedos bonitos e ficou como? Admirado. Então, qual é o sinal de pontuação que vamos colocar nesta segunda frase? E a terceira frase. Quantos anos tens? Quantos anos tens? Também vamos procurar o sinal que fica nesta última, terceira e última frase. Certo? Bem, meus alunos e minhas alunas, estamos quase no final da nossa aula de língua portuguesa. Por isso,
eu gostaria de saber o que nós estudamos hoje nesta aula. Nós estudamos os sinais de pontuação e lemos um texto do manual O João e a Comunidade. E neste texto nós identificamos os 4 sinais de pontuação. Para que servem? Este serve para quê? Nós usamos este sinal, como dissemos, para fazer uma pergunta. Este outro sinal, quando uma frase nos dá uma informação. Este outro sinal nós usamos quando? Quando estamos admirados, contentes. E este outro último sinal nós usamos, vocês sabem, para quando nós fazíamos uma pequena pausa. Foi isto o nosso assunto de aula de hoje. Chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. E, meus meninos e minhas meninas, temos sempre que vos recordar de lavar sempre as mãozinhas com água e sabão. E na escola, vocês lembrem sempre de manter distante dos vossos colegas, não é? E também usar as máscaras de forma correta quando saírem de casa. Beijinhos, tchau!